Bem-vindo, Requião, tudo bem? Prazer em bater um papo com vocês. Empolgante a manifestação do Rovai. Ou o Brasil retoma a Petrobras, ou o Brasil não será mais do povo brasileiro. É fundamental essa luta. O que eles estão fazendo com o petróleo é o objetivo final do que fizeram até agora, com o golpe que derrubou a Dilma, com todo o movimento da Lava Jato, é transformar o nosso país numa colônia. O petróleo, Rovai, ainda é o sangue que move a economia do mundo neste século. O petróleo, a nossa Petrobras, em mãos do Estado, embora já tivesse uma participação privada que eu nunca desejei e com a qual nunca concordei, era responsável por 80% dos investimentos no país, para o crescimento econômico. Depois tivemos aquele episódio do projeto do José Serra, que o nosso governo acabou erradamente concordando. Mas o governo, a Dilma, naquele momento, estabeleceu um imposto de R$1 trilhão voltado à educação e à saúde. Qual é a diferença da minha visão e dessa visão a que me opus quando estava no Senado? Um país muito pobre, sem tecnologia, sem expertise, encontrando petróleo, pode se associar a empresas de países mais desenvolvidos tecnologicamente para extrair o petróleo e refiná-lo. Daí, ele coloca impostos pesados em cima para, com esses impostos, poder desenvolver o país. Mas isso é para países africanos que não têm o nível de tecnologia que o Brasil já desenvolveu, desde a luta do Monteiro Lobato, que me motivou, jovem ainda, a ir para as ruas gritando: o petróleo é nosso. Um país como o nosso não precisa dessa entrega e nem compensar a entrega com a tributação. E hoje nós sabemos, denúncia não é nem minha, é do Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, que nos últimos 30 anos, nas 3 décadas, os Estados Unidos ou invadiu militarmente ou derrubou governos com a tal guerra híbrida para conseguir controlar o petróleo e os minerais estratégicos. Nós estamos sendo vítima disso. E é preciso entender que, nessa hora, a luta é fundamental. Ou o petróleo é do Brasil, ou o Brasil não é mais nosso. É uma guerra que nós temos que retomar. E eu espero as manifestações pesadas de candidatos progressistas à presidência da República. O Lula tem avançado razoavelmente nisso. Mas é preciso que o conjunto das forças desse movimento de reconstrução do Brasil tome consciência. A guerra contra a entrega do petróleo é a guerra fundamental da luta nacional hoje. E dessa eleição, perfeito, Requião, perfeito. E foi muito importante você lembrar desse projeto do Serra, porque na época ficou aquela discussão: tem voto, não tem voto, tem voto, não tem voto, e você e o Lindbergh sempre diziam: tinha voto para derrotar, né? Você veja, Rovai, aquele general que dirigiu a Petrobras até agora, dizendo que a Petrobras é do mercado dos acionistas, esse cara não vale um cabo ou um sargento do Exército Brasileiro. Agora, esse sujeito que entrou nesse momento, eu conheci lá no Senado, era o picareta lobista dos interesses anti-povo, anti-Brasil e anti-projeto nacional. Está lá. Eu queria ver esse protesto ser colocado com mais veemência, com a veemência, Rovai, que você colocou na sua introdução. Esta é a luta fundamental nesse processo eleitoral. Ou retomamos o controle do petróleo, ou não seremos uma nação. Estamos condenados a ser uma plantação, como aquelas que a Inglaterra tinha na África há um tempo atrás. E quando esse ciclo do petróleo acabar, nós estaremos, em termos de tecnologia, de direito do trabalho e tudo mais. Esta é a luta desta frente que eu participo agora. Luta à presidência da República, estou disputando aqui no Paraná, porque a visão desta gente aqui no Estado é a mesma desse general Luna e desse pilantraço que assumiu agora a presidência da Petrobras. Eles acham que, por exemplo, a Copel, empresa de energia elétrica, não é uma empresa social, é uma empresa do mercado. A nossa companhia de água é AAA. Estamos pagando preços rigorosamente absurdos, sem nenhuma obra. É só a extração
dinheiro do país para acionistas que não moram no Brasil e, no nosso caso, nem conhecem o Paraná. A gente tem que tomar consciência da importância dessa luta. Tudo o que aconteceu ultimamente, Lava Jato, impeachment, tinha um único objetivo, fundamental: tomar o controle do petróleo do Brasil. Até porque foi uma das primeiras ações depois do golpe contra a ex-presidenta Dilma, foi justamente mudar a política de preços da Petrobras para dolarizar o preço, né, dos combustíveis. E o presidente Jair Bolsonaro prometeu para esse Adriano Pires, que é o novo presidente da Petrobras, que vai privatizar a empresa no próximo mandato. Eu queria perguntar, isso torna ainda essa eleição ainda mais importante, ainda mais importante derrotar o presidente Jair Bolsonaro em outubro? Não é só derrotar o Bolsonaro, é derrotar o liberalismo econômico, o entreguismo que está por trás disso tudo. Eu tenho insistido que o Bolsonaro é um animador de picadeiro desse circo que se transformou o Brasil. Atrás dele, o capital financeiro, atrás dele, o Guedes, operador de mercado. Nós temos que entender profundamente isso. Por isso, por exemplo, eu silenciei com a aliança do Lula com o Alckmin em São Paulo. Se nós temos um projeto de governo, isso deve ser estabelecido na convenção, sem temeridades absurdas, aristotelicamente eficiente, um ato meio para fazer a transição do Brasil para a democracia, a reconquista dos direitos do povo, o restabelecimento da dignidade do trabalhador. O momento é esse. Nós precisamos de um governo de transição. E hoje não há dúvida alguma que só o Lula pode fazer isso, com a sua empatia social, com a sua popularidade e com o sofrimento que sofreu, que o identifica com o sofrimento do povo brasileiro. Precisamos de um governo que tenha identidade com a população, fraternidade, que tenha amor pelo povo. E essas coisas que estão acontecendo agora merecem uma resistência pesada da população. O petróleo é, nesse século ainda, o sangue do desenvolvimento brasileiro, que faz bater o coração do desenvolvimento econômico, do funcionamento das indústrias. Nós estamos num relativo silêncio, percebendo que isso acontece. Eu estou indignado. E às vezes dizem, Sinara, a meu respeito, o Requião é muito violento, ele é muito bravo. E eu lembro que há momentos em que a paciência é virtude. Em outros, a virtude é a paciência. Mas há momentos em que a indignação é santa, como foi santa a indignação do Cristo ao expulsar os vendilhões do templo. Com indignação, com força e com energia, nós temos que varrer o Brasil dessa canalha que está destruindo o projeto nacional e transformando o povo num trabalhador semi-escravizado, sem salário, sem direito e sem dignidade. Essa luta é a luta nacional nesse momento. Governador, já estou chamando de governador, tá vendo? Mas ele já foi duas vezes governador, pode chamar. Duas vezes. Três vezes. Futuro governador, me diga. Me diga uma coisa. O que você está achando da senhora Moro mudar o domicílio dela do Paraná para São Paulo para tentar enganar o povo de São Paulo e se eleger deputada? Sinara, eu estou muito pouco preocupado com a senhora Moro. Eu não sou o bruxo chique jeitoso aqui do Paraná, mas eu vejo o futuro do Moro, da sua senhora, gerenciando um KFC ou uma fábrica, uma loja de sanduíches dessa nos Estados Unidos. Perderam completamente a credibilidade. Se viu o Moro dizendo: sou o candidato a presidente da República e quero vender a Petrobras. Eu vou proceder como um feirante que vende pastel na feira. O que tem dentro da cabeça desse sujeito? É um juiz medíocre, leu algumas apostilas. Eu não diria que ele é completamente imbecil, mas ele é medíocre, ele é mediano. Ele decorou as apostilas e se pôs a serviço dos interesses norte-americanos. Vamos esquecer esse cara, não vai ser mais nada. Agora, eu não me preocupo com a senhora Moro, Sinara, no momento que estão
tentando vender o petróleo brasileiro. Nós perdemos o controle do sangue, que é o motor da economia do mundo hoje. É isso. Perdoa o tom de voz. Deixa eu aqui alguns comentários. Pode falar. Não, mas... Imagina, você ainda não fala com a mão, que o pessoal está reclamando que eu pareço que vou bater nas pessoas quando falo. Parece um ventilador. Ou parece um ventilador. Eu sou um mestiço brasileiro. Eu sou descendente de índio, de negro, de alemão, de italiano, de português e de espanhol. A minha família veio lá do Nordeste. Eu tenho um avô baiano e um avô sergipano. Olha. E estamos nessa luta nacional, geneticamente, como família, há muito tempo. O meu trisavô foi o lugar-tenente do Frei Caneca, na Confederação do Equador. E o meu avô, bisavô, fundou o primeiro partido operário do Brasil. Era um partido socialista, não marxista, mas baseado nos socialistas utópicos da Europa. Foi fundado em Curitiba, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eu trago geneticamente essa carga de emoção pelo projeto nacional. Ou nós temos um país ou não temos. O sistema está querendo nos colocar como máquinas de produção de lucro para o capital financeiro no mundo. Essa reação tem que ser clara. Não pode haver meio termo nisso. E nós erramos. A Petrobras hoje tem 63,6% de sócios privados. A maioria na Bolsa de Nova York. Foi um erro a capitalização. Opa, parou? Travou aqui, né? Agora voltou. Enquanto isso, deixa eu ler aqui os comentários, agradecer os superchats. Deixa eu agradecer a Ana Vilela. Muito obrigada aqui pela contribuição para o nosso canal aqui. Tem o Marcílio Godoy. A eleição de 22 vai ser um plebiscito, entreguismo versus soberania. É isso aí. E tem também aqui o Carlos Alberto Veloso Lopes. Grande Carlos, obrigada aqui pelo superchat. Tiraram tantos direitos trabalhistas e sociais que só falta aprovarem o uso de grilhões, chicotes e pelourinhos. E com esse Congresso que está aí, não duvido que aprovariam. Pois é, muitos retrocessos, né, Carlos? E Requião, acho que voltou. Vamos subi-lo aqui de novo nos nossos estúdios. Está de volta aí. Eu quero falar uma coisa com ele. Eu quero falar uma coisa com você. Eu fiquei boba agora, eu fiquei de boca aberta, porque a sua família é dos falantérios brasileiros de Fourier? Sou um mestiço brasileiro. E viemos parar aqui no Paraná. Porque para botar uma ordem nesse sul do Brasil. A colônia Cecília no Paraná. Sim. A colônia Cecília eram os anarquistas italianos importados pelo Pedro II. Sua família fazia parte disso? Não. Ah, entendi. Os meus avós nordestinos casaram no Paraná com italianas e alemãs. Entendi. Você já definiu quem vai ser teu vice aí? Estava vendo aí vários boatos. Se pensar como eu, tiver uma base eleitoral boa, nós vamos discutir isso no grupo de apoio que eu tenho. Você sabe que eu estou com o discurso do Lula. Eu sou filiado ao PT hoje, que é uma federação de partidos, mas eu sou candidato de um movimento pela recuperação do Brasil e pelo apoio do Lula para consertar essa esculhambação que se transformou o nosso país. Nós estamos nessa luta. Eu acho mais importante, Rovai, que a gente trabalhe na conscientização do povo do que ganhar realmente uma eleição. Acho que ganho aqui. Eu não tenho adversário. O Rato aqui é uma nulidade absoluta. É um sujeito completamente despreparado, tolo. Ele sai por aí dizendo as empresas públicas são do mercado, não são do povo. Eu não estou enfrentando um candidato ao governo, estou enfrentando uma ausência de governo no Paraná. Mas nós já sentimos a nossa força na minha filiação, que foi o movimento mais fantástico que houve aqui no Paraná, com a presença do Lula, e depois um encontro que tivemos perto de Londrina, em Lerroville,
com o pessoal dos assentados. 10 mil pessoas compareceram. Nós estamos fazendo política para dar uma colaboração baseada, no meu caso, na minha experiência. Fui governador 3 vezes, fui senador 2 vezes, fui presidente da Eurolat, o Parlamento Europeu Latino-Americano, de 45 países com sede em Bruxelas. Aprendi muito em função do voto popular que consegui no meu estado, que me deu a oportunidade de frequentar essas organizações todas. Eu quero devolver ao Paraná isso. Devolver com análise inteligente e racional, pensando, não em mim mais, eu tenho 81 anos. Eu tenho que pensar no legado que nós podemos deixar ao nosso povo, aos nossos netos, e o único compromisso é esse. Nunca me incomodei. Acreditem ou não, eu nunca participei dessas aposentadorias públicas. Eu estou aposentado hoje com R$ 3.072 no INSS. Mas não me falta energia. E não estou dizendo que sou miserável, não. Eu fui advogado nacionalmente, eu fui industrial, empresário, entrei na política e larguei tudo como uma missão de utilizar conhecimentos adquiridos em favor do meu estado e do Brasil. Agora, esta questão do petróleo me leva à indignação absoluta. Quero ouvir um grito mais forte de brasileiros. Por isso eu digo, não se trata de candidatura minha e do Lula no PT, na federação, se trata de um movimento pela recuperação do Brasil para os brasileiros. Senão nós vamos nos transformar numa fazenda de trabalhadores semi-escravizados e pessimamente assalariados, sem direito à dignidade alguma, sem direito a um prato de comida na mesa do almoço ou do jantar. Requião, você está fazendo, como você falou, você está liderando um movimento, né? A ideia é um pouco essa. E nesse movimento é um movimento anti-ratinho e o que ele significa. É um movimento anti-liberalismo econômico. Ratinho monta uma ratoeira, bota um queijo, ele desaparece ali. Nós temos que agir contra esse liberalismo que está atrás disso tudo. Mas aí eu ia te perguntar, o Beto Richa está nesse movimento? Hoje. O capital pode ser bom quando é aplicado numa fábrica, levanta a tecnologia, dá empregos, condição de ensino, de cultura, de participação no processo civilizatório para uma população trabalhadora. Mas o capital não pode dominar o mundo, isso é bíblico. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Rovai, o que quer dizer Mamon? É uma palavra em hebraico, que não é nem outro Deus, nem outro diabo. É simplesmente dinheiro. Não podemos admitir que o dinheiro se sobreponha à felicidade das pessoas. Governo sem identidade com a população, governo sem fraternidade, sem amor pelo povo, não é governo. É uma usurpação, uma máquina de exploração. E nós estamos vendo isso. Eu vi aquele picaretaço que está assumindo a Petrobras, falando numa entrevista ontem, numa rede de televisão que vi pela internet, referendando a paridade econômica, o lucro de acionistas. Nós temos que diminuir isso. Não pode se fazer. O Fernandes, lá na Argentina, por decreto, acabou com a privatização do sistema elétrico. Nós temos que ter peito. Eu sou presidente de honra da Frente Parlamentar pela Soberania Nacional. Não sou mais parlamentar, mas me honraram com essa condição. Nós temos que lutar pelo Brasil, pelo povo, pelo nosso projeto nacional, pelo nosso projeto civilizatório. Rovai, nós somos um país sem brigas internas, sem frações regionais, com a mesma língua. Temos água, temos petróleo suficiente para o desenvolvimento. O que é que está acontecendo? Como é que um general como esse Lula pode se opor ao petróleo a serviço do povo brasileiro? Você veja, começou como? A Dilma errou. Ela não gosta que eu faça a crítica, mas pouco se me dá se ela gosta ou não gosta. Porque quando ela precisou de apoio, eu estava lá no Senado comandando o movimento contra o impeachment. Ela inventou aquele imposto e cedeu a abertura da partilha proposta pelo Serra. Foi um erro. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Tiraram o 1 trilhão de impostos e entregaram tudo.
Esse pessoal não paga imposto, praticamente não contribui com o Brasil. E tem o petróleo na mão. Qual é a importância do petróleo, Roy? Você viu que os Estados Unidos, que queria derrubar o governo da Venezuela, com a crise dos Estados Unidos contra a Rússia, que tem a Ucrânia no meio como massa de manobra, resolveu fazer acordo com o Maduro para extrair petróleo na Venezuela, que é uma das reservas maiores do mundo. Não existe nada contra a Venezuela, existe a cobiça do controle do petróleo. E eu não estou dizendo a vocês que concordo com a Venezuela, eu concordo que ela deve ser autodeterminada. Mas um país que já perdeu 6 milhões de habitantes pelo êxodo deve merecer alguma crítica de qualquer cientista político lúcido. Não acho uma perfeição. Mas, pessoalmente, vocês sabem, fui muito amigo do Chaves, que era um cara porreta. Me recebia na Venezuela, na sua casa, eu o recebi aqui no Paraná pela primeira vez que ele veio ao Brasil. O nacionalista venezuelano. Agora, nós temos que entender isso, o Brasil precisa ter um projeto nacional. E nesse momento, Rovai, de atrito entre os Estados Unidos e a Rússia com a participação da China, tem uma posição importantíssima, porque a Rússia hoje não tem produção industrial. Conheço bem a Rússia, sempre ando por lá, ando também sistematicamente pela China para conhecer o modelo, os sucessos e os insucessos. A Rússia tem uma produção industrial menor que a do Brasil, mas tem uma tecnologia militar impressionante, os foguetes hipersônicos que não podem ser interceptados, tem ogiva nuclear. A China se associa à Rússia nesse conflito porque ela sabia que o próximo conflito dos Estados Unidos seria no mar da China contra a China. Então, ela está brigando com os Estados Unidos hoje com a mão do Putin. E nós, nessa crise que acaba com o domínio absoluto do sistema, a hegemonia total do dólar, devemos ter um projeto nacional para podermos conversar de igual para igual com esses países, mas dizendo, o Brasil tem um projeto, nós estamos nessa concertação internacional a favor da paz. Agora, isso não me impede de dizer que sou contra a invasão da Ucrânia, porque toda guerra é criminosa. Mas não me pergunte objetivamente o que a Rússia podia fazer com o cerco. Então, nós temos uma oportunidade no nosso próprio processo civilizatório. Essa civilização com sangue negro, com sangue índio, com sangue de europeus, que se constituiu nesse projeto nacional onde nós vivemos hoje, está sendo demolida por generaizinhos de quinta categoria. Esse Lula devia ser submetido a uma corte marcial em função das declarações contra o país. Nós temos que agir agora nesse processo eleitoral. Não se trata de PT, não se trata da nossa federação, se trata do movimento pela recuperação do Brasil. E eu faço aqui o apelo, utilizando a rede de vocês, que de todas as pessoas que têm uma visão nacional, que se identificam com o povo, que sabem o que é o sofrimento de um Lula que nasceu lá no Nordeste, veio num caminhão boia fria, se transformou em metalúrgico, em torneiro e em presidente da República, que quem se identifica com o povo, como o Lula se identifica e como eu tento me identificar, tem que marchar junto nessa luta que não é eleitoral, é a sobrevivência do projeto nacional. Tá feito. Muito bom. Deixa eu trazer aqui alguns superchats da galera, agradecer a Elizabeth Maria da Graça Neves, muito obrigada. Tem também a Eurandi Corvelo, que diz 132 mil famílias estão ameaçadas de perder sua moradia. O STF precisa prorrogar a suspensão dos despejos. Brasil sem despejo. Esse movimento contra os despejos cresceu muito aí nos últimos anos. Me lembrou um pouco o nascimento do Podemos na Espanha, que foi na esteira disso, de muitos despejos via bancos, né, e aí foi construindo um movimento de resistência. Só apoiar mesmo, tem toda a razão. E eu queria dar as boas-vindas para Maria de Lourdes Henrique, que é nossa nova membra
aqui da TV Fórum. Eu queria trazer outra questão aqui para o Requião em relação à corrupção no governo Bolsonaro. O Bolsonaro fica sempre falando não, porque estamos há, não sei, com 3 anos sem corrupção, e a gente viu agora o ministro da Educação sendo demitido por denúncia de até propina, em pagamento de propina em ouro. Como que você vê essa questão no governo Bolsonaro e essa queda do ministro da Educação, Requião? Dri, me perdoa mais uma vez. Que se me dá que essa família Bolsonaro seja uma família desclassificada, manipulando verbinhas de gabinete, favores, quilos de ouro. Eu estou preocupado com o que está acontecendo com o Brasil, eu não quero perder o foco. O inimigo nosso é o liberalismo econômico. Aqui, recentemente, no nosso país, ministros do Bolsonaro, aquele grupo de internet do mal, diziam que o Requião é a favor da ocupação de terra, ele não cumpre a ordem judicial. Rovai, eu recebi uma ordem quando governador de um juizeco para fazer o despejo de uma área de Curitiba que chamava-se Vila Maria. Era uma ocupação de 45 anos. Tinha 30, 40 mil pessoas, absolutamente consolidada. E eu disse para esse juiz que eu não ia cumprir isso, que fizesse intervenção no Paraná. 40 mil pessoas, 45 mil pessoas, mulheres e crianças. Eu não ia pôr a polícia do Paraná lá em hipótese alguma. E tentaram caçar meu mandato, canalhas surgiram no Congresso pedindo intervenção, mas é uma coisa complicada isso. Você precisa de um decreto presidencial, depois você precisa da anuência do Conselho da República e de uma votação do interventor no Congresso Nacional. Eu não fiz a intervenção, negociei e até hoje 40 mil pessoas estão morando lá tranquilamente, com as crianças estudando, comendo e trabalhando. A gente tem que entender que esse domínio absoluto do despreparo judicial não pode ser levado tão a sério no Brasil. É como a história da condenação em segundo grau. Condenação em segundo grau com os artifícios e a malandragem dos Deltan Dallagnol e dos Sérgio Moro não é possível. Se nós tivéssemos a aplicação de uma lei que eu implantei, fui relator, a lei do abuso de poder, nós poderíamos ter a condenação em segundo grau. Mas daí o juiz e o promotor que tivessem feito malandragem iriam para a cadeia. A lei está aí. O Bolsonaro vetou alguma coisa dela, mas ainda ela é boa. Mas o judiciário age corporativamente, ou seja, não age contra os seus. Isso é ruim. Nós temos que assumir a defesa do país e do povo de uma forma integral. Eu fui governador 3 vezes e saí com 80 e poucos % de apoio. Perdi a eleição para o Senado nessa onda bolsonarista. Mas, como vocês veem, continuo com o mesmo entusiasmo militando pelo país que eu desejo que seja construído. Agora, essas coisas pequenas do roubo do ouro, eles não são adoradores do bezerro de ouro, eles são adoradores do ouro do bezerro. Eles não têm aquele cisma religioso, eles gostam do ouro do bezerro, não é nem do bezerro de ouro. Eles não têm nada com a religião. Agora, quando a gente bate num pastor de uma forma generalizada, a gente tenta desmoralizar a igreja evangélica. Eu não admito isso. Eu sou filho de uma mãe presbiteriana e de um pai de uma família católica. Eu acho que evangélicos e presbiterianos foram sensacionais. Eu fui governador e aqui no Paraná o pastor-chefe da Assembleia de Deus era o pastor Pimentel. Ainda na prefeitura, eu soube uma tarde que tinha um pastor que queria falar comigo. Eu fiquei imaginando, vem aqui fazer pedidos, aqueles pastores pedichões. Mas vou atender. E levei a minha agenda, chegou lá pelas 6 horas da tarde, o chefe de gabinete, a sua agenda terminou, mas o pastor está lhe esperando ainda na sala de espera. Está bom, manda entrar o pastor. O cara apresentou-se, eu sou o comandante aqui da Assembleia de Deus, meu nome é pastor Pimentel. Eu disse, pastor Pimentel, o que eu posso fazer para atender a sua reivindicação? Ele me disse, prefeito, eu não vim fazer reivindicação alguma.
Eu soube que o senhor está construindo uma escola-oficina para crianças de rua em Curitiba e que o senhor assumiu a prefeitura há pouco tempo e a prefeitura, em função da administração que lhe antecedeu, está desmontada. O senhor está com dificuldades financeiras. Então, eu vim aqui lhe dizer que a Assembleia de Deus quer lhe oferecer todos os tijolos que forem necessários para a obra. Esse cara me ganhou na primeira entrevista. Nós trabalhamos juntos e ele foi um sujeito sensacional nos programas de apoio às comunidades e tudo mais. Esta é a Assembleia que eu conheci. Não é a Assembleia que louva o ouro do bezerro e nem mesmo aprecia o raio de cisma do bezerro de ouro. Então, nós temos que trabalhar com um pouco mais de cuidado. Eu acho que a gente perde um pouco o foco quando se incomoda com as pilantragens dos filhotes do Bolsonaro. Eu sou também oficial da reserva, não remunerado. Eu fiz CPOR. Eu era um atirador aqui, razoável. Ganhei alguns campeonatos no Paraná. O Bolsonaro falava comigo e tudo mais. O Bolsonaro, ele não é ignorante, ele é completamente fora da casinha. E ele não passa do animador desse picadeiro. Nós temos que mostrar que atrás do Bolsonaro, desses defeitos que ele tem como político medíocre que é, está o capital financeiro, tentando nos roubar o petróleo, a dignidade do trabalho no Brasil. Nós temos que politizar essa população. Reclamam que o Lula não avança no discurso. No Brasil você tem um eleitorado despolitizado, culpa nossa, culpa do PT, minha também, que não fizemos mais nesses anos todos. Mas nós só poderemos avançar quando o povo conscientemente avançar junto. Essa é a nossa guerra. E a guerra agora fundamental é o petróleo que tem que ser do Brasil e não das multinacionais e da geopolítica norte-americana. Aí também eu tenho um tropeço, Rovaio. A gente fala na geopolítica dos Estados Unidos. Eu não tenho dúvida alguma que os Estados Unidos hoje está dominado pelo capital financeiro. Não vamos botar o povo americano nesse pacote que está causando nos Estados Unidos um desemprego absurdo. Pessoas, as centenas, as milhares, centenas de milhares dormindo nas ruas. O inimigo da humanidade hoje é o domínio absoluto do sistema. E o sistema é o domínio do capital financeiro pela concentração de renda e escravização dos povos. Então, eu insisto em colocar um foco que esclareça isso profundamente diante da população. E o Lula é a ferramenta que o Brasil tem para superar essa esculhambação total que nós vivemos. Do outro lado, generais dizendo que a Petrobras é dos acionistas e que o petróleo não é nosso. Luna é o nome dele. Talvez ele viva no mundo da Lua. Ou o mundo da Lua seja o capital concentrado no planeta. Muito bem, eu queria agradecer ao governador, senador, prefeito também de Curitiba, o senhor foi, né, Requião? O Roberto Requião, que esteve aqui conosco hoje. Requião, você sabe que você sempre é bem-vindo aqui, né? A gente vai te chamar durante essa campanha inteira e depois, como governador, primeira entrevista. Na hora que ganhar a eleição, sempre é vivo aqui. O Rovaio, nos meus 3 governos, às terças-feiras, eu ia para o auditório do Museu Oscar Niemeyer com a TV Educativa e abria a televisão para que o governo e o secretariado explicassem abertamente ao povo o que a gente estava fazendo. Eu fiz tudo que a minha visão ideológica do mundo e da vida permitia, dentro das circunstâncias. Tive oposição brutal do Ministério Público na guerra contra o roubo do pedágio, do judiciário. Essa oposição está entranhada nas instituições, por falta de informação. Essa tese do liberalismo econômico impregnou a sociedade brasileira. Agora, Dri, eu pouco me incomodo com as pilantragens do filhotinho do Bolsonaro. Eu me incomodo com o Brasil. Eu me incomodo com a proposta que nós temos que colocar. E desse próximo necessário governo do Lula ser um governo provisório de avanço para a soberania, para a dignidade do trabalho, para o projeto de conscientização nacional, de civilizatório do país, projeto civilizatório. E acho que debates como esse que nós estamos fazendo são maravilhosos. Mas depois entra a Globo com alguns milhões
de telespectadores, fazendo a cabeça do povo e defendendo o roubo do preço do petróleo e da entrega da Petrobras. Concessão pública. E nós mantivemos isso. Então, temos que corrigir os nossos erros. E o Lula foi muito bacana comigo aqui. Ele disse o seguinte: nós tivemos grandes entreveros com o Requião no Paraná, mas eu quero dizer que o apoio que ele nos deu nos momentos necessários é infinitamente maior do que isso. E ele completou dizendo o seguinte: e preciso que vocês entendam que alguns puxões de orelha que nós levamos eram merecidos. É um companheiro que está reconstruindo a sua visão depois desse ordalho absurdo de uma prisão absolutamente injusta e ilegal. É a nossa esperança nesse momento que o menino lá do interior de Pernambuco, que veio para o Sul como vieram meus avós e bisavós, possa ser um instrumento da redenção nacional do Brasil, da valorização e da dignidade da nossa gente. Fica aqui, Rovai, mais uma vez. Vamos aderir à candidatura do Lula. Não é adesão ao PT, nem à federação. É um movimento pela recuperação do Brasil. Muito bem, Requião. Muito obrigado. Muito obrigada, Tudo de bom, boa sorte aí. Salve, Requião.